Então, gente, estamos começando uma sequência de aulas. Agora nós vamos estar falando, como eu já anunciei anteriormente, sobre. Basicamente, nós vamos falar sobre ministérios. E quero propor nessa jornada de aulas essa temática: Deus capacita aquele que decide fazer parte. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse pegar sua Bíblia, seu material, sua, suas anotações e manter-se focado aí na busca do seu crescimento. Já falamos sobre a primeira turma que nós fizemos sobre aquele negócio sobre a visão da igreja, quem é a igreja da Serra, por que nós fazemos daquela forma, qual é a concepção de família. Depois entramos sobre o compromisso ministerial, falamos sobre maturidade, hábitos do discípulo, compartilhamos sobre o tempo de investimento que a gente deve fazer no ensino da palavra, no ouvido, no meditar, no partilhar com os outros. E dessa vez a gente vai estar dando um enfoque maior nesse agir, no exercício prático da vida do cristão, no corpo de Cristo e dentro da comunidade como um todo. É um olhar da comunidade como um todo e vendo a igreja, esse corpo de Cristo, atuando nessa comunidade de forma em conjunta. É importante a gente enfatizar, a gente falou isso no finalzinho da aula sobre maturidade, que a maturidade espiritual está ligada em a gente imitar Jesus Cristo. Então, imitar a Cristo significa que eu também vou me modelar, vou modelar toda a minha vida, todas as minhas experiências a Ele. Contudo, Ele vai se apropriar também das minhas características. Isso que é bacana. A graça nos permite ser quem nós somos. Deus nos fez com características e aí o processo vai mostrar pra gente até que ponto a minha personalidade, o meu caráter, aquilo que eu quero, precisa ser deixado de lado para transformar o meu caráter, a minha habilidade, as minhas características nas características de Cristo, que se pareça com Ele, que Ele apareça e eu diminua. Então nós vamos fazer uma abordagem em cima dessa concepção do corpo e também o corpo de Cristo dentro de uma localidade. As características das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo são características de pessoas que vivem dentro de uma comunidade. Essa comunidade, ela vai ser resgatada pelos valores do reino agora por esses cristãos que estão vivendo essa realidade nova, essa boa nova do Evangelho na sua vida e despertar toda essa realidade, porque dentro dessa comunidade onde nós estamos, há características econômicas, características de ser, de falar, de reagir, famílias, conjuntos e as famílias, como se elas se formam, como que as pessoas lidam com as necessidades físicas do local. A igreja, esse corpo local, precisa estar antenado, precisa estar focado nessas realidades. Sem muita demora, só lembrando o fator de termos o nosso site lá, os estudos postados. Então você pode já baixar todos os estudos que a gente já postou lá, você pode fazer o download, baixar, gravar num DVD, fazer com que essa oportunidade também seja uma oportunidade de outras pessoas. Talvez você esteja discipulando alguém e aí essa é uma oportunidade bacana de você pegar esse material que está disponível e trabalhar com outras pessoas. Enfim, o material, isso que a gente está fazendo, tem como objetivo falar de Jesus, falar do que a gente pensa, do que a gente crê, né? Então, vamos lá. Então, você pode acessar o site www.ibserra.org.br, né? Pode acessar esse... E lá vai ter um linkzinho chamado videoaula. Lá naquelas barras do menu tem lá um botãozinho chamado videoaula. Clica lá que você vai ver as aulas sendo postadas lá. Então, vamos falar aqui agora sobre essa questão do compromisso com o ministério pessoal, descobrindo, né, essa realidade do servir, descobrindo essa visão do servir.
tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para a gente agora aqui é como essa abordagem. Primeiro, a gente quer trazer aqui para todos, promover uma abordagem individual para o ministério pessoal e não uma abordagem institucional. O que significa isso, Robson? Qual é a diferença? Por que você está fazendo essa distinção? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a instituição é uma coisa e o corpo é outra. A instituição possui regras. Por exemplo, a gente vai falar da instituição Igreja da Serra, com o CNPJ, a estrutura. Então, nós pagamos um aluguel, nós temos um horário a cumprir, nós não podemos fazer determinados eventos. Vamos falar da instituição? A instituição, para fazer um evento na praça, ela precisa cumprir algumas normas institucionais, normas da prefeitura, normas judiciais, precisa cumprir. Né? Normas econômicas para prestar contas em termos de receita. Isso são normas institucionais. O corpo possui normas. Essas normas do corpo, elas estão diretamente ligadas à pessoa de Jesus Cristo, ela está ligada ao corpo de Cristo. E ao corpo de Cristo, automaticamente ligada às pessoas que estão em volta ou que estão juntas com essa comunidade, né? Interagindo com outras pessoas que não acreditam no mesmo Cristo que nós estamos acreditando e vivendo e crescendo com Ele. Essa realidade é uma realidade de corpo. O corpo não está desconectado da sociedade, nem desconectado das coisas que estão em volta dela. Porém, o exercício desse corpo, ele é essencial. Ele é motivado a glorificar a Deus, a fazer pelo amor a Deus e fazer pelo amor ao próximo como a mim mesmo. As minhas motivações mudam, tem um outro sentido. O que eu faço e vou realizar tem um outro significado. Então, essa abordagem institucional não é o que a gente está querendo trabalhar, mas lembrando que a instituição que o corpo se utiliza, ela vai existir mediante ao compromisso desse corpo, em ser família, em ser corpo de Cristo. E por isso nós não estamos impondo um cargo ou uma função para ninguém, né? Uma função qualquer, ou tarefa qualquer a alguém. Qual é o foco desse estudo que a gente vai fazer? Vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente quer apontar aqui é que eu descubra minhas características pessoais. Isso é molde que a gente está chamando. Nem todo mundo tem características, habilidades para tocar, para cantar, para encenar, para escrever uma peça, mas tem habilidades para receber alguém, tem paixão, tem vontade, tem alegria de servir alguém dando um conselho, tem alegria de hospedar as pessoas na sua casa, tem alegria e tem prazer em construir instrumentos que as pessoas possam se utilizar para estudar a Bíblia. Aí eu estou falando desse instrumento, por exemplo. Isso aqui, alguém fez isso, alguém desenvolveu isso para que você pudesse estar usufruindo disso. Né? Tem alguém com características, com habilidades para produzir materiais e que isso serve para que outras pessoas possam estudar, possam ampliar o seu conhecimento. Mas nós só vamos saber quem faz o que se nós nos unirmos e combinarmos nossas ações. Por isso que existe o corpo de Cristo. Não basta a gente só ter Cristo como nosso Senhor e vivermos dentro de um casulo, dentro da nossa casa e não se conectar com ninguém. E também não há essa coisa de se conectar só virtualmente. O corpo ele não é só virtual, o corpo ele tem uma relação. E a gente vai mexer um pouquinho mais à frente sobre isso. Compromisso no desenvolver e usar meus talentos, os dons que Deus me deu, né? Que eu escolha e comece a servir no ministério da igreja, expresse a forma como Deus me fez, né? Lê isso aqui, ó, expresse a forma como Deus me fez. Esse é o ponto importante para a gente também estar enfatizando. Isto é um fato. Qual é o fato? O fato é, antes de qualquer coisa, né, você precisa estar inteiramente comprometido como membro da família de Deus. Estar comprometido como membro da família de Deus significa que eu tenho um vínculo, eu tenho uma relação, eu tenho um comprometimento, eu tenho responsabilidade com aquelas pessoas que estão exercendo a função do corpo numa comunidade. E qualquer coisa que esse grupo decida fazer ou se empenhe em fazer, eu estou envolvido com ele. Eu preciso dizer para mim se eu estou envolvido com esse grupo ou não.
Porque esse grupo, esse corpo que está se formando, ele não está me obrigando a fazer nada. Eu decidi estar com eles. E se eu decidi estar com eles, eu preciso olhar para eles e ver que são pessoas diferentes, distintas, com características diferenciadas, mas que estão envolvidas com o objetivo do corpo e interagir, influenciar e criar uma intervenção nessa comunidade pelos valores do reino. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, estar convicto desse comprometimento, né? Como membro da família de Deus, concordante com a visão adotada por uma igreja local, que é a Igreja da Serra. A igreja da Serra adotou uma característica. Nós temos uma característica local. Essa forma de ser, ela é uma característica dessa igreja. E nós decidimos isso. Pelo menos eu tenho decidido ser isso, né? Muitas vezes as pessoas que vêm de outros bairros nos visitar, elas não conseguem entender qual é a dinâmica que está rolando aqui, que está acontecendo por aqui. Por quê? Porque a realidade dessa comunidade é uma. E isso tem a ver com os hábitos dos discípulos e a maturidade, né? Onde a gente quer chegar? Você vai abrir a Bíblia, Efésios 4, verso 11 e 12. A Bíblia diz e nos aponta duas questões importantes. Eu estou enfatizando os pastores como treinadores porque é uma das coisas que a gente tem falado. Não dá para você servir em nenhuma área, em nenhuma habilidade, se você não tiver o coração de pastor. O que é o coração do pastor? Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O amor que eu deva ter a esse Cristo é o mesmo amor que eu deva ter às pessoas que estão ao meu redor, com quem eu vou servir. Se eu vou desenvolver um projeto para as pessoas estudarem, eu preciso ter amor com aquilo, eu preciso ter alegria, eu preciso ter entusiasmo, eu preciso ter motivação e fazer para alguém e me interagir com essa pessoa e fazer com que essa pessoa seja acolhida por aquilo que eu estou fazendo. Isso é uma visão de pastoreio. Pastoreio, ele está literalmente ligado ao outro, a outras pessoas que estão sendo conectadas ao Cristo por aquilo que eu estou desenvolvendo. Automaticamente essas pessoas vão se tornando servas, vão se tornando ministros, novos ministros vão surgindo a partir disso. E vou entender bem o propósito para o qual fui criado quando eu entender o tipo de pessoa que sou. Qual é o tipo de pessoa que sou, né? Que características são as minhas? O que eu tenho vontade, alegria, e que quando eu faço eu sinto alegria, eu sinto motivação, eu não sinto peso nas costas, eu sinto cansaço quando eu fiz. Quando você vê que se você estiver fazendo alguma coisa que te dê muito cansaço, pare, porque isso não é um serviço do reino. Você pode sentir cansaço, sim. Eu estou falando de um outro cansaço, o peso. A gente pode se sentir cansado, mas a gente vai se sentir feliz por aquele cansaço. A gente continua na próxima aula e eu peço a Deus que nos abençoe de tal forma que essa compreensão e esse entendimento do servir a Ele, dessa capacidade que só o Espírito de Deus pode produzir na gente, pois aquele que decide fazer parte é capacitado por Deus. E a minha oração é que o Espírito de Deus te motive, te anime e te dê muita alegria por servir no reino. Amigo, mano, até a próxima. Não pare de ler sua Bíblia, continue fazendo seus estudos, mantenha o foco disciplinado ali na sua devocional, porque Deus vai fazer grandes coisas a partir da sua vida. E a minha oração é que Deus te fortaleça, te capacite, porque você decidiu fazer parte desse corpo. Em nome de Jesus. Amém.